Olá, Ramon Durães, é um prazer falar com você e o bate-papo do dia é sobre teste unitário. Será que chegou o fim do teste unitário? Então essa é uma boa discussão para a gente conversar e evoluir. Eu já discuti esse tema aqui no canal, é um canal sobre estratégia de software, manda aquela chuva legal de like, participa, compartilha. E nos vídeos anteriores também eu já falei bastante sobre teste unitário. Eu sou um apaixonado por desenvolvimento orientado a teste, tá? E principalmente por transformação. Eu gosto muito desse conceito de transformação digital, mas eu defendo um pilar um pouco mais importante que é a transformação digital de aplicação. E um eixo mais profundo ainda da transformação digital de aplicação é, obviamente, você estruturar o seu software corretamente para que ele seja um software testável, né? E talvez essa seja uma grande barreira que o mercado ainda enfrenta em desenvolvimento orientado a teste, tá? Eu venho trabalhando com teste unitário desde 2004, né? Então já se passaram praticamente mais de 15 anos trabalhando com isso, e para mim é uma grande oportunidade de falar com você sobre desenvolvimento orientado a teste e viver esse momento que nós estamos vivendo hoje, onde, em função de novas discussões, de uma nova demanda de mercado, as empresas estão entendendo, principalmente baseado nas empresas digitais que já saíram na frente, implementando novas estratégias de desenvolvimento, que estão dando resultado, né? E o software se tornou o grande pilar de orquestração. Então, se essas empresas estão com um software ruim, elas não vão evoluir. E aí, lá no passado eu tinha muito trabalho para discutir a importância de desenvolvimento orientado a teste. E eu conseguia convencer os clientes, porque naquela época os clientes já tinham os mesmos problemas que eles têm hoje, tá? A diferença talvez é a concorrência no mercado não era tão efetiva como é hoje. Mas eu tive uma grande experiência em um cliente ainda em meados de 2005, mais ou menos, um pouquinho depois, onde um cliente falou assim para mim: Ramon, acabei de ver isso aqui e estou fascinado, tá? E na minha opinião, teste unitário tem que fazer parte da contabilidade da empresa. Aí eu falei assim: como assim contabilidade, né? Aí ele falou: não, tem que fazer parte do ativo. Aí eu parei para pensar assim: como assim, né? Eu pensando como desenvolvedor, como assim? Ele falou: cara, o que vocês acabaram de fazer aqui nesse momento se tornou um patrimônio aqui da empresa. E eu tô tendo essa oportunidade de ver isso daqui como eu nunca tinha visto em nenhum momento da minha vida como profissional, tá? Eu falei: cara, eu acho que você me trouxe o melhor propósito de transformação para eu poder discutir a importância de desenvolvimento orientado a teste dentro de um projeto de software. E a partir daquele momento eu falei: cara, eu posso usar esse exemplo, eu posso comentar sobre isso? Ele falou: cara, tem total liberdade para isso. Eu estou trazendo aqui para você essa discussão também, tá? E aí, ao longo de todos os anos, eu venho discutindo com clientes a importância do desenvolvimento orientado a teste. Todo mundo quer fazer teste hoje em dia, tá? Isso é bem legal. Essa camada de cima já foi amadurecida, os desenvolvedores entendem a importância, as áreas de negócio estão entendendo a importância de ter qualidade, de ter estratégias modernas, só que existe um leque ainda muito grande que dificulta o processo. E aí todos os clientes, todos os projetos, eu apoio projetos complexos de software, empresas que faturam mais de 1 bilhão, então eu conheço muito bem o ambiente enterprise aqui no Brasil. E qual é a grande dificuldade de transformação, tá? A dificuldade é que, para implementar teste automatizado, você precisa, obviamente, preparar a sua infraestrutura de aplicação. Então, se você não entende como funciona o software, como organizar o seu projeto de software para que ele não seja contaminado, para que ele seja um projeto de software desacoplado, né? Testável. Então, o que vai desde discussões simples de injeção de independência, discussões simples de SOLID e outras estratégias, para você separar a responsabilidade, até o próprio DDD, né? Quando você fala de domínio, você já faz o primeiro nível de separação das fronteiras, né? Eu acho que é a visão inicial de alto nível. Mas à medida que você vai descendo mais profundamente na estrutura do seu software, você precisa entender a importância de construir uma estratégia de arquitetura para suportar o seu desenvolvimento orientado a teste. E aí essa é a grande dificuldade, né? E aí eu falo: eu tenho um legado, eu tenho alguma coisa, eu quero fazer teste. Cara, esquece, né? Você vai brincar de fazer teste. E essa é uma coisa que tem estragado também muitas discussões em projetos. Por quê? Porque chega alguém, faz um código Hello World de teste, está gerando aqueles botãozinhos verdinhos lá bonitinhos, e eu estou testando. Não tá, cara. Você está testando um bloco de software contaminado, né?
Então você está tendo um falso positivo. E aí, esse modelo de dar jeitinho nas coisas que é o que me incomoda, tá? O cara que não entende o valor, eu vou discutir valor. Mas o cara que acha que está fazendo o teste, aí dá mais trabalho, né? Porque faz um teste unitário fake para testar um bloco de código totalmente contaminado. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou fazendo agora com as mãos, né? Então, se você não pega o seu código e desacopla corretamente, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir testar aquele objetivo, né? Por isso que você está testando um objetivo, né? E aí um conjunto de testes vai formar um cenário de teste. Então, esse é o princípio fundamental que você precisa estudar. E estudar dá trabalho, a gente sabe disso, né? Porque você precisa entender uma série de fundamentos para suportar uma estratégia. E baseado nisso, esse é o meu grande dia a dia também, porque eu ajudo os clientes, através de nossa estratégia DevPrime, a mover, né, uma visão de desenvolvimento tradicional para criar uma visão de desenvolvimento moderna e justamente fazer o que nós chamamos de transformação digital de aplicação. Aí sim, você vai viabilizar produtividade, testabilidade da sua estratégia de software. Obviamente que, como outros conceitos já estão maduros no mercado, como o próprio conceito de DevOps, né? Imagina em 2004, pouco se falava em ALM, né? Em SDLC, era inacessível ainda para muita gente. E eu comecei já naquela época a discutir isso e foi quando me abriu a luz, putz, eu posso fazer uma estratégia de software com automação de teste implementada durante o próprio desenvolvimento e posso integrar isso no ciclo, um pipeline automático que valida, que gera cobertura e que garante se eu vou aprovar ou não essa versão, que hoje a gente chama de Continuous Integration, né? É chique, né? Bota aí CI, a gente consegue fazer um CG também, fazer uma promoção dessa versão. Então tudo isso, toda essa evolução do ecossistema que nós temos hoje, a evolução da maturidade que nós temos na cultura, tudo isso está facilitando novas discussões sobre como construir software, né? E aí, a principal referência, obviamente, são as grandes empresas que já estão tendo sucesso no mercado digital, porque já nasceram numa outra era, elas não vão parar para discutir, elas já entendem a importância de criar uma nova estrutura e já nascem nessa nova estrutura, né? Imagina, se você tem um parque de 10 mil testes implementados e encontrou um bug, você vai fazer uma correção, vai desenvolver mais um ou outro casos de teste complementar e vai testar automaticamente os 10.005 testes unitários. Então você tem uma cobertura ampla, né, do seu software, te dá velocidade, te dá segurança. Outra pessoa com menor conhecimento consegue modificar e testar. O fato de você ter uma arquitetura totalmente desacoplada, você vai fazer uma mudança em um único bloco, então vai diminuir o seu custo de manutenção, vai diminuir o seu risco de deploy, né? Então tudo isso gera valor. Então todas essas discussões, tudo que o mercado almeja, né, de produtividade, tudo é fundamentado através de uma estratégia de arquitetura e através de uma estratégia de desenvolvimento orientada a teste. Então, isso gera valor e isso ajuda a transformação, porque toda empresa é uma empresa de software. Será que alguém ainda duvida disso? Se alguém está duvidando disso, essa pessoa não está vivendo nesse planeta, tá? Porque hoje já não resta mais dúvida. E aí, quando essas questões chegam até no mercado financeiro, né, quando você vê ações de empresas valendo uma fortuna, ações de outras empresas valendo menos em função da sua estratégia de software, aí você percebe que tudo que você fez durante toda a sua carreira teve um propósito, tá? E assim, para mim pessoalmente é muito gratificante estar aqui falando com você nesse ano sobre desenvolvimento orientado a testes, sobre a importância disso tudo, tá? E principalmente sobre a sua importância como agente de transformação, porque nada disso vai existir se você escrever um legadão, tá? Fazer um legadão e passar uma camadinha, uma casquinha em cima com os botãozinhos para dar uma marquinha verde, olha, para de fingir, porque fingir não traz valor, tá? Você pode até fingir que está fazendo, mas o resultado não vai acontecer, porque na hora que você fizer uma modificação e não conseguir ter uma ampla cobertura, ou ter uma falsa cobertura, que o teu código está todo contaminado, você não vai conseguir ter o resultado efetivo. Então, na verdade, a criação de uma cultura, né, de desenvolvimento de software é que vai favorecer o desenvolvimento orientado a teste. Então, a vontade de mudar tem que ser mais importante do que a própria vontade de ter teste. A grande questão não é ter teste. É se você investe em qualidade mais cedo,
você vai ter esse ganho de benefício durante todo o ciclo do projeto. Porque se você organiza o seu código para ser testável, você já está reduzindo os seus problemas do seu próprio software, né? Parece bem interessante, né? Mas assim, só a infraestrutura que você vai ter que preparar para ser testável o seu código já vai aumentar a sua qualidade. Então é benefício em cima de benefício. Então não dá mais hoje para falar em um desenvolvimento de software moderno sem uma visão de software bem feito, tá? Software bem feito é um princípio fundamental que todo desenvolvedor tem que entender. Eu acho que são conceitos e culturas. Antes de você aprender a colocar a mão no C#, você precisa entender que você precisa fazer um software bem feito. Eu acho que esse é um princípio que tem que ser amplamente compartilhado por todos os profissionais do mercado. E demonstrar hoje, dentro de uma estratégia, dentro de um pipeline de DevOps, com um monte de gráfico, de coisas bonitinhas, facilita o convencimento de qualquer gestor, de qualquer líder de projeto, tá? Talvez há 15 anos atrás fosse mais difícil, mas hoje, com todos os resultados e números de mercado e demanda de crescimento que as empresas estão sofrendo, demandas por agilidade, né? Não dá para discutir, né? Se você quer ser ágil, você tem que se preparar para ser ágil, tá? Você não vai ser ágil porque alguém colocou um motor propulsor. O motor propulsor do software, para ser ágil, é infraestrutura de arquitetura de software e engenharia de aplicação. Não tem almoço grátis. Você vai ter que pagar esse almoço parcelado e reduzir o seu custo. Porque, na verdade, no final do dia, você vai diminuir o seu custo do projeto de software, tanto durante o desenvolvimento, quanto durante todo o ciclo do projeto. E o que acontece é o seguinte, existe uma mudança cultural. Depois que você muda a cultura, eu desafio você aqui agora, nenhum time que está na nova cultura vai querer trabalhar na cultura antiga, tá? E essas experiências eu tenho na prática, porque eu vivo isso dentro dos projetos. Eu posso falar como poucas pessoas do mercado, porque eu trabalho no mercado onde eu lido com mais de 10 empresas, né, simultaneamente, são grandes projetos complexos e vivo essa experiência. Diferente de uma pessoa que trabalha numa empresa a vida toda, durante todos esses últimos 15 anos, eu venho trabalhando em diversas empresas, tá? Por quê? Porque o meu dia a dia é esse, tá? Eu vivo isso. Eu ajudo os clientes a fazer essa transformação cultural dentro dos projetos de software. E um dos pilares fundamentais, obviamente, é o quê? É mudar a cultura de como você constrói a sua arquitetura para que você habilite o desenvolvimento orientado a teste. Eu vejo muitos clientes, inclusive, querendo TDD, tá? Já liga, não, eu quero TDD. Eu quero TDD imediato. Eu falei, mas cara, como é que você está construindo o seu software? Como assim? Não, eu quero saber como é que você está construindo o seu software. Aí depois eu vou fazendo perguntas mais embaixo. Como é que você está organizando essa regra de negócio? O quanto de contaminação você está trazendo para essa regra de negócio? Dessa forma, quando você entra na causa raiz e resolve o problema na origem, você vai ver que o custo do software vai diminuindo ao longo de todo o ciclo do projeto. Você vai ganhar velocidade. Quem não quer velocidade, né? Qual área de TI hoje não quer atender a área de negócio com segurança e com uma outra dinâmica de trabalho, né? Quem não quer? Então por que é que não está todo mundo mergulhado em cima disso? Aí existe um grande paradigma envolvido que todos nós temos que trabalhar. Parar de fazer coisa errada. Parar de fazer coisa meia boca. Você vai ter o projeto legado, deixa ele como está, mantenha as práticas dele, tá? O que é que nós conduzimos em cenários grandes? É básico, isola um cenário onde você tem controle total desse cenário, desacopla tudo que tem de dependência dele para você fazer uma implementação completa do processo. E aí, em cima dessa implementação, você faz tudo para que todos consigam avaliar o flow, o ciclo de implementação desse projeto, como é que ele funciona, como é o novo modelo de manutenção, como a cobertura de teste funciona, então, como é o real desenvolvimento orientado a teste. Aí, dessa forma, você vai ter um legadão gigante, onde eu sempre fiz assim, e agora aqui, como funciona mais ágil, mais rápido, dinâmico, seguro, testável, né? Então você vai conseguir trazer novas respostas. Eu vejo muita gente falando de DevOps e eu já falei algumas vezes aqui para vocês também. DevOps não conserta software ruim, tá? Você só vai consertar o software ruim se você desenvolver o software certo.
A mesma coisa, a arquitetura de software mal implementada, ela vai ser ruim para o resto da vida, tá? Então é como a fundação de um prédio. Se você não estruturar a fundação de um prédio, isso é a arquitetura do seu software, todo o processo do prédio vai estar comprometido. Eu recebo ligações de clientes todos os dias, dá um jeitinho aqui no meu software. Eu falei, cara, desculpa, eu tenho que ser muito sincero com você, é o meu trabalho, tá? E é o meu trabalho, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu vou direto ao ponto porque não adianta, tá? Você passar uma tinta colorida naquela casa e dizer que tá bonito, né? Botar um CSS novo e falar que tá bem e não tá. O teu software não vai ter o comportamento esperado, né? Porque ele nasceu numa estrutura que está contaminada. Então, se a estrutura do software está contaminada, você vai ter que trabalhar para criar uma nova estrutura. Desculpa, tá? Se você faz mágica aí, beleza, seja o Mr. M, porque não vai funcionar no mundo real. É simples assim, esse é o mundo do software, tá? Mas isso mudou. Por quê? Porque essas empresas que jogaram arrumadinho, jogaram sujeirinhas embaixo do tapete, estão pagando um preço muito alto, porque estão ineficientes, não estão competitivas, não conseguem inovar, tá? E o fato de não conseguir inovar, estão dando espaço para outras empresas, menores inclusive, serem competitivas, gerarem mais valor, serem mais eficientes. Porque toda empresa é uma empresa de software, né? Então o teste unitário está dentro desse contexto também de transformação digital das aplicações. Para de investir em escritório colorido e investe em software, investe em mudança de cultura. Porque se todo mundo continuar com a cultura do passado, né, não vai adiantar, não vai ter sucesso, porque as aplicações não vão responder na dinâmica que o negócio precisa, né? Imagina que todas as pessoas hoje têm aplicações, todas as pessoas sabem o que é um software, sabem o que é uma performance, é diferente. Eu posso falar para vocês que há 25 anos atrás o cara pedia para você um software e não sabia nem o que era. Hoje não, ele te dá praticamente o desenho do software, até o HTML funcionando, né? Em função dessa nova visão. Então, esse é o novo eixo de trabalho que nós temos, todos precisam se adaptar e todos precisam ajudar a mudar a cultura, tá? E a cultura envolve sim estudar, envolve pesquisa e desenvolvimento, envolve entender realmente como um software funciona para fazer bem feito. Esse é o princípio fundamental. Resultado você vai ter muito rápido, tá? Muito rápido. Porque você vai parar de ficar brincando, de colocar um software em produção e ficar indo e voltando toda hora, né? Essa é uma dinâmica que tem destruído o orçamento dos projetos de TI no mercado. Você vê empresas gastando milhões com retrabalho, tá? Obviamente ninguém tem coragem de assumir. Ninguém tem coragem de assumir porque não consegue entregar os projetos. Ninguém tem coragem de assumir porque os projetos são insustentáveis, né? Mas se você entrar no modo reflexivo e voltar, você vai chegar na causa raiz. Esse é o ponto fundamental de partida. Então, a estratégia do software tem que nascer para isso. E aí, dessa forma, você vai ter N benefícios. Se você trabalha com Visual Studio, olha como as coisas evoluíram, né? Eu tenho até ferramentas para apoiar a geração dos testes, né? Como IntelliTest, eu tenho ferramentas como Live Unit Test, onde eu consigo ver em real time se aquele código que eu estou escrevendo foi testado ou não. Porque já tem um teste, ele roda de forma compilando dinamicamente, cara, isso é surreal. É a melhor ferramenta para você provar para alguém que não entende nada de nada do que é um teste, a importância de desenvolver um teste antes e depois escrever a regra de negócio. Você vai ver que aumenta a produtividade. Eu provo isso para você. Mas se alguém duvida, ativa o Live Unit Test no Visual Studio e faz isso. Você vai ver que a tecnologia evoluiu muito, mas é muito mesmo. E aí depois isso passa para um pipeline integrado, aí você vai ter realmente continuous integration, raiz, né? Para de ficar fazendo coisa Nutella, eu tenho DevOps, eu tenho... Olha, teu software continua o mesmo, né? Então vamos fazer raiz? Volta, constrói seu software, muda a estrutura, você vai ter TDD habilitado na prática. Por que é que os projetos não habilitam TDD? Porque a infraestrutura de software não suporta. É simples assim. É o que eu escuto todos os dias, tá? E eu tenho trabalhado para ajudar a mudar essa cultura. E eu já conversei várias vezes aqui no canal e eu convido vocês a manter essa discussão sempre ativa. Será que chegou o fim dos testes? Não. Eu acho que nós não chegamos numa era tão importante quanto essa, onde o software é a prioridade. A empresa que não entendeu que software é prioridade já fechou as portas, tá? As que já entenderam estão correndo contra o tempo para mudar o cenário. E muitas vão conseguir.
obviamente com muito investimento. As empresas que entenderam isso há anos atrás, as que conversaram com o Ramon lá atrás, estão hoje competitivas com novos cenários de desenvolvimento de software e com novas respostas, tá? É simples assim. O mercado evoluiu muito, né? Hoje toda empresa pode ser competitiva porque a tecnologia é acessível. Eu tenho falado isso todos os dias para todos os clientes, mas é uma coisa que está aí colado na parede, eu não preciso falar, né? Então, assim, eu não preciso de um data center de 1 bilhão, eu tenho isso no cloud por centavos. Qual empresa não consegue pagar? Qual pessoa física não consegue pagar um serviço de cloud, né? E criar um processo competitivo como qualquer outra empresa? Então, a tecnologia é acessível. Qual é a diferença desse processo para esse outro processo? Né? A estratégia. Então, se você não tiver estratégia, sim, você não vai ser competitivo nos seus projetos de software e você não vai ter teste também. É simples assim, né? Por quê? Você não se preparou para ser testável, né? Então, estude sim desenvolvimento orientado a teste. Se você trabalha com .NET, vá de XUnit, tá? Ative cobertura. Obviamente, outras estratégias como análise de débito técnico, análise de complexidade. Tudo isso ajuda também a você estruturar o seu software. E, obviamente, práticas de arquitetura e engenharia de aplicação para suportar todo o eixo do seu projeto de software como um todo, tá? Então, se você quer saber, sim, qualidade é importante. Quem vai falar aí para mim que qualidade não é importante? Quem vai falar para mim que ser ágil não é importante? Quem vai falar, né? Quem vai falar para mim que ter uma manutenção mais barata não é importante? Alguém? Você conhece algum gestor que vai falar isso? Então, não é difícil você discutir. E hoje está muito mais fácil, né? Porque as empresas estão pressionadas pelas áreas de negócio para inovar. O que acontece é que eles olham para um lado e para outro e tem lá um lixão, né? Esse lixão não vai inovar, tá? No máximo você vai colocar ali um band-aid para ficar ali sustentando, mas você tem que criar um fluxo novo de transição, né? Obviamente criar uma camada anticorrupção e começar a desenhar sua nova plataforma de serviços dinâmica, ágil, escalável e totalmente testável, integrada com o seu processo obviamente, de DevOps, com CI/CD, publicando o seu serviço de nuvem dinamicamente, né? Imagina um Twitter, um Facebook, um Uber parar todo o serviço para alguém fazer um teste, ou esperar alguém rodar em toda a aplicação para fazer. Não existe isso. É dinâmico. Mudou o business, tem que atualizar o business, né? Ninguém está falando de software, está falando de business. Mudou o business, eu tenho que atualizar o business, eu preciso validar se o business está funcionando e colocar em produção mais rápido, porque o meu concorrente está fazendo isso. Então, essa é a dinâmica, né? Para de discutir bullshit, vá direto na causa raiz. Só dessa forma vocês vão conseguir mudar. E é óbvio, reconheça suas dores, né? Eu não sei fazer isso, vai estudar. Aponta tudo que você não sabe, vai estudar, vai entender como as coisas funcionam. Ninguém nasce sabendo, tá? Eu não nasci sabendo. Eu passo a minha vida toda estudando, eu estudo até hoje, tá? Eu estudo todos os dias. Porque, imagina, tudo é dinâmico, tudo muda, tudo evolui. Então eu tenho um time dedicado hoje a pesquisa e desenvolvimento, que pesquisa áreas específicas, a gente junta um conjunto todo de estratégias para formar, inclusive, a nossa visão e o modelo que nós apoiamos nos nossos clientes, né? Tamanha a amplitude das possibilidades que nós encontramos hoje no mercado. Isso é ruim? Não! Eu sou mega feliz, tá? Eu não consigo acompanhar. Defina um foco, segue seu foco e atinge seu objetivo, né? Mas hoje nós temos tecnologia suficiente para tudo. Isso é muito bacana. Eu tenho falado isso todos os dias na comunidade de software. O quanto é importante esse momento. Talvez a gente não viva novamente essa nova geração. Se eu voltar 25 anos atrás, vocês não têm ideia. Talvez poucos saibam como eram as coisas, né? Como eu escrevi um código lá no Basic, sei lá, no Clipper, no Visual Basic, foi evoluindo. Olha como está hoje. Olha a infraestrutura, estratégia e tecnologia, as duas coisas subiram num nível absurdamente. E eu vejo ainda projetos praticando as mesmas coisas de antigamente. Porque sempre funcionou assim. Sempre funcionou assim, foi. Então, você tem que provocar essa discussão. E aí você pergunta, e quais são os seus desafios agora? Veja bem, meu desafio agora é esse. E por que você não consegue fazer? Né? Aí você vai começar a entrar numa discussão para entender assim, quais são as limitações que estão impedindo a evolução. Né? Aí você vai e propõe microestratégias para quebrar paradigmas.
Porque no fundo, quando você está falando de mudar a cultura, é muito além da tecnologia. Você tem que quebrar paradigmas. Eu não confio nisso. Anota, eu não confio nisso. Beleza. Aí você vai criar uma estratégia para mostrar que aquela visão já está resolvida de outra forma. Não precisa chamar ninguém de burro, do que você quiser chamar, não. Respeita o ponto de vista de cada um, só que traga um ponto de vista diferente, né? E subsidia e mostre. Porque, assim, contra números, contra fatos, não há discussão. Não há. Então, esse é o melhor momento. E seja qual for o projeto que você trabalhe hoje, tenha em mente, implemente desenvolvimento orientado a teste, implemente uma estratégia de arquitetura que você só vai ter benefício, que o seu time só vai ter benefício, que você vai poder escalar o seu time, né? Vai poder ter qualidade e, obviamente, vai diminuir uma coisa muito importante, que é o custo de propriedade do software. Poucas pessoas falam, tem um vídeo antigo sobre isso e eu defendo muito isso. Porque se você analisar no mercado hoje, você vai observar que o custo de manter esses projetos legadões é muito maior do que o custo que foi de desenvolver. E esses legadões estão impedindo o crescimento das empresas, tá? E elas vão sumir, porque quem não conseguir virar a chave rapidamente, vai sumir, não vai ser competitivo, tá? Essa é a nova dinâmica. E contra isso, não tem argumento, tá? A não ser vender lenço para quem ficar chorando. Mas você está escutando esse vídeo, você tem essa oportunidade de mudar. Seja você profissional, seja você um executivo de um projeto, tem que entender que o mundo muda, tá? As tecnologias evoluem, as estratégias evoluem e você como profissional tem que evoluir junto, tem que propor mudanças juntos, né? Não precisa ter medo do novo. Se você não conhece o novo, leia sobre, aprofunde, pergunte a um, pergunte a outro, questione, junte, vai criando opiniões, né? Antes mesmo de você fechar e falar assim que você não quer o novo. Então, o principal desafio na transformação digital, de uma maneira geral, é a mudança de cultura. E aí quando a gente desce no eixo, que é o eixo que eu trabalho, a transformação digital de aplicação, continua sendo a cultura, tá? Porque quando você vence a barreira da cultura, você tem pessoas de coração abertas para escutar, para entender que precisa pensar diferente, para entender que o que fazia antes não faz mais sentido hoje, tá? Porque a dinâmica agora é outra, para entender que quando você investe numa estrutura sólida, o teu custo do processo vai reduzir todo, né? E existe estudos no mercado que apontam isso, né? Ou seja, manter um bug em produção custa 30 vezes mais. Para que isso? Né? No tempo onde eu estou buscando por eficiência e por agilidade, para ser mais dinâmico. Então as empresas estão mudando, mas não é mudando porque querem, é mudando porque o mercado mudou. Tá? E essa é a grande filosofia da mudança, e que assim é cross, não é só tecnologia, tudo. Todas as organizações estão evoluindo, todas as áreas estão evoluindo. Obviamente está todo mundo pedindo software. Só que aí você entrega software quadrado, cara, não vai. Ele não vai evoluir, não vai para a nuvem também, tá? Porque você vai mandar um tijolão que não funciona para quebrar a nuvem. É mais ou menos isso, são brincadeiras à parte. Eu quero resumir esse vídeo, primeiro pedindo para você participar nos comentários, participar das discussões, é super relevante. Eu estou no e-mail ramondurans@2pc.software. Nós apoiamos empresas que estão nesse momento de transformação digital de aplicações. É o meu trabalho, o meu dia a dia, junto com a minha equipe, apoiar essas estratégias usando a nossa metodologia DevPrime, para a gente apoiar os clientes na transformação digital, oferecendo todos os aceleradores para que você consiga pular mais na frente, tá? Então, eu escuto tudo isso todos os dias e eu vivo isso, porque eu escolhi viver desenvolvimento de software e para mim é um enorme prazer estar participando desse canal, compartilhando experiências, até para vocês saberem, né? Porque às vezes você vê muita coisa, muito placebo, muita coisa cosmética. Aqui a gente vai falar direto da trincheira, sim. Toda mudança é dolorida, a gente requer muito esforço, mas eu acho que o maior dos esforços que a gente gasta poderiam ser resolvidos se a cultura fosse absorvida mais rápido. Então, bate-papos como esse ajudam a abrir a mente, as pessoas entenderem que as mudanças estão acontecendo, e eu digo sempre, não depende de você. Não adianta você tentar frear a mudança. E o melhor é você entender como gerar mais valor com novas estratégias para esse novo momento. Tá? Então, qualidade é prioridade essencial, não é mais discutível, tá? Porque empresas que desenvolvem software sem qualidade não vão nem conseguir entregar o produto. Então,
fica aí a linha de pensamento para vocês. Obviamente, esse custo de mudança de cultura ele é muito alto, porque tem que remover muitas barreiras, tem que repensar como se constrói software, para que você tenha realmente um software que possa ser testável, né? Mas uma vez que você faz isso, é um caminho sem volta, porque contamina todo mundo com um novo modelo. E esse novo modelo, ele se torna essencial. Porque toda vez que você tiver uma atualização de negócio, tiver um processo novo a ser implementado, você vai criar uma nova jornada de testes automatizados e eu não preciso do Ramon para validar toda a minha aplicação, tá? Então isso é muito importante, porque eu não posso depender somente de uma pessoa. Imagina, então você vai parar, não vai fazer mais nada. E será que você vai conseguir testar um software gigante? Não vai. Eu vou botar 1000 pessoas testando? Você não vai conseguir, tá? Me prova aí que você consegue. Isso não existe, né? Então, quando você constrói esse software com toda essa inteligência de automação, você está criando um valor absurdo, né? Porque qualquer mudança que você faça, você vai rodar um processo automatizado para validar se esse negócio mudou ou não mudou. E o quanto isso é importante numa empresa, né? Imagina, você fazer um faturamento errado, você fazer um processo de compra errado, fazer uma venda errada, calcular um benefício de um colaborador errado, enfim. Eu já vi histórias que eu não posso nem contar para vocês, tá? Aqui, nesses longos anos, eu vivo e sei de muitas coisas. Mas imagina o quanto é importante, né? É tudo movido a software. O avião é movido a software. O pãozinho que você fez foi movido a software. A carne que você está comendo foi movida a software, né? Então, o quanto o software é importante no dia a dia de vocês e o quanto é relevante você repensar a importância da qualidade durante todo o ciclo de desenvolvimento do seu software. E teste unitário é o processo raiz, né, para você começar junto com essa estratégia, beleza? Quem quiser fazer perguntas adicionais, participe aí nos comentários, compartilhe o vídeo, é super legal. Quem quiser discutir um pouco mais também, podemos conversar sobre como nós apoiamos os seus projetos através da nossa metodologia Dev Prime. A gente participa muito ativamente dentro do mercado Enterprise no Brasil e eu resumo esse vídeo falando que o mercado Enterprise está se movimentando sim. É que toda mudança de um gigante, ela é mais lenta, né? É óbvio, né? Porque você tem que mover pedras maiores. Mas o movimento está acontecendo, porque os mais afetados nessa competitividade digital são os grandes, depois vai descendo, é óbvio, né? Então, tá todo mundo buscando se movimentar. Só que muitos movimentos estranhos também acontecem, né? Que é o que eu chamo de movimentos cosméticos. Eu até gravei um vídeo anterior sobre isso, sobre a transformação digital cosmética, né? Se você não entrar no modo que você precisa fazer diferente, vocês vão fazer mais do mesmo e não vão ter os resultados, é simples assim. Então, galera, vamos aí, participem, muito obrigado pela presença de todos vocês, eu estou no e-mail ramondurães@2pc.software. Quem quiser discutir mais sobre o tema, manda sugestões também de outros temas. Quem quiser bater um papo também sobre como podemos apoiar essa transição, fica à vontade. É um enorme prazer para mim falar sobre software e o papel desse canal é trazer bate-papos direto da trincheira.